Seja bem-vindo, bem-vinda! Como vai? Tá tudo bem? A partir de agora, no ar, mais um episódio inédito do podcast Mundo Empresarial para você e para todo mundo que acompanha a nossa programação, que já está inscrito aí no canal no YouTube. E você que de repente ainda não está, mas de repente está assistindo hoje pela primeira vez, aproveita, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, com certeza vai ser muito legal essa trajetória, essa oportunidade de conhecer um pouco mais do mundo empresarial. É um prazer falar contigo, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando esse podcast com histórias, insights do mundo empreendedor, personalidades, pessoas que de alguma forma empreendem no nosso Brasil, se destacam e as personalidades do programa de hoje, com certeza você vai gostar bastante, viu? Inclusive, faço convite. Lembrando que toda semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, tem episódio inédito do programa, do podcast Mundo Empresarial para você acompanhar aí, tá bom? Então se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Uma grande audiência, hein? São mais de 130 mil inscritos aqui, uma visibilidade imensa para todo mundo conhecer as histórias de sucesso, os empreendedores que se destacam em nosso Brasil. Até porque empreender no Brasil, você deve saber o desafio que é, né? E se as pessoas conseguem e fazem isso com maestria, porque merecem destaque. É por isso que está aqui no ar o podcast Mundo Empresarial, tá bom? Então se inscreva no canal lá, ative o sininho de notificações e assista esse episódio. Os demais que já foram produzidos, são mais de 100 episódios já no ar aqui no podcast Mundo Empresarial, podcast que está aí indo para o 3º ano de sucesso, e o programa Mundo Empresarial já com 10 anos no ar na televisão, para todo mundo assistir, todo mundo acompanhar os programas que passam lá. Então, multiplataformas, seja na TV, como também na internet, nós estamos aqui. Todas as plataformas, os tocadores de áudio, você pode ouvir e assistir o nosso podcast, combinado? Lembrando que o podcast Mundo Empresarial tem o oferecimento, a parceria e o patrocínio da Croissant e Companhia, que é referência em salgados e doces deliciosos e práticos. É isso mesmo, práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos que vão aí desde os clássicos croissants, salgados integrais, coxinhas e tem até mini churros. É uma delícia, meu amigo. Você precisa saborear, precisa conhecer os produtos da Croissant e Cia. E o melhor de tudo, vem congelado, para maior praticidade, viu? Para o seu dia a dia. Você compra lá o pacotinho, leva para casa. O modo de preparo é muito simples, basta aquecer por apenas alguns minutos e está pronto para você saborear os produtos da Croissant e Companhia. Visite uma loja de fábrica mais próxima ou então acesse o site que aparece aí na sua tela e descubra como levar os produtos da Croissant e Cia para sua casa, para sua festa, para o seu evento ou quem sabe até se tornar um revendedor da marca. Por que não, né? Croissant e Companhia, o salgado genial. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria, pelo patrocínio, por estar junto com a gente aqui, estampando a nossa mesa Croissant e Companhia. Muito obrigado mais uma vez. Bom, vamos nessa começar o podcast Mundo Empresarial, porque hoje a história tá incrível. Vamos falar de agronegócio, vamos falar de plantação, de sustentabilidade, vamos falar de um produto que está na mesa dos brasileiros constantemente, que é saboroso, crianças, adultos, jovens, todo mundo gosta, que é o morango. E vamos falar com dois empresários que são destaque. Eles que estão à frente da Agrovivaz, lá da cidade de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, que importam a muda para o cultivo de morango. Estou aqui com o senhor Dário Pauleto e também com o Altair Antônio Zotti. Sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial. Como estão? Oi, Thiago, obrigado aí pela oportunidade de nós estarmos aqui com vocês no mundo empresarial e vai ser uma experiência única, né? Bem legal, acho, falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui no Brasil, que já estamos aí
indo para o 9º ano de importação Uhum. das mudas de morango de raiz nua congeladas da Viveiros Califórnia da Espanha, Uhum. que hoje é o principal viveiro de produção de muda, já com mais de 60 anos de experiência no segmento, e eu tenho certeza que vai ser muito legal falar um pouco do que a gente está fazendo no Brasil para o nosso agronegócio e para os nossos clientes de morangos espalhados de norte a sul. Muito bem. Senhor Dário Pauleto, seja bem-vindo ao podcast Mundo Empresarial. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pela oportunidade. Tá. Só vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais próximo ao microfone. Sim. Leve um pouquinho mais próximo o senhor, o microfone, puxa um pouquinho mais próximo aí para o pessoal de casa ouvir a voz do senhor com mais qualidade. Então tá, eu agradeço a oportunidade, né? Uhum. De estar presente aqui. Sim. Porque a minha vida, praticamente, como profissional há mais de 30 anos, cultivando morango, né? Muito bem. Sou de uma família que já vem da agricultura, Uhum. né? Então, já aprendi desde de criança a ter o gosto pela natureza Uhum. e por produzir e por estar assim ligado com plantios em lavouras, né? Principalmente morango. A minha família é tradicional de produtora de uva. Uhum. E eu tenho acompanhado aí a transformação do morango nos últimos 30 anos, né? Sim. Saindo daquelas dificuldades de produção, a gente tinha poucas alternativas de produzir, né? Variedades, não existiam muitas variedades, Sim. né? Uhum. Então, a evolução veio com a genética, né? Veio com as tecnologias, né? E hoje o morango é uma cultura hoje que está entrando na era da alta tecnologia, com estufas, com irrigação automatizada, com controle biológico de pragas e doenças, Uhum. que isso traz uma grande garantia para o consumo, né? Sim. Que hoje o consumidor pode ter certeza que está consumindo uma fruta bastante segura. Uhum, perfeito. Estou na frente de dois engenheiros agrônomos com muita experiência, como ambos já disseram, né? Pelo menos 30 anos de experiência no ramo, né? Então Isso. tem muita história para a gente contar. Agrovivaz, uma empresa de Jaguariúna, no interior de São Paulo, especializada aí na distribuição, na importação de mudas e distribuição para todo o Brasil. Como que surgiu a empresa, Altair? Então, a empresa Agrovivaz, né, ela surgiu aí desse conhecimento, né, meu e do Dário, do mercado de morangos do Brasil. A nossa carreira profissional iniciou-se na região de Atibaia, né, é uma região bem tradicional do cultivo de morangos, né, Uhum. e eu mesmo trabalhei na indústria durante 20 anos e num momento novo, né, de mudança, eu falo que essa oportunidade nova foi uma coisa meio divina que apareceu, de busca, né, por um novo desafio. A gente teve a oportunidade de encontrar a Viveiros Califórnia, e a Viveiros Califórnia hoje na Espanha e na Europa, ela é muito bem posicionada na questão de produção de mudas de morango e mudas de framboesas, né? Então, foi aí uma oportunidade Uhum. que nesse momento eu tinha ficado 20 anos fora praticamente do negócio do morango, Uhum. e eu precisava voltar à atividade do morango, porque eu me especializei muito em microclima, em estufas, em cultivo de flores. E aí foi quando eu, com a amizade do Dário, que a gente já tinha de muitos anos, né, e a experiência dele no morango, eu propus para a gente ir conhecer a Espanha e a Viveiros Califórnia. Aí a gente foi e ficou muito, muito feliz porque a gente enxergou, porque as plantas lá, elas recebem muito frio e elas entram em invernalização no inverno deles, que é trocado. Uhum. E a gente tem uma muda frigo lá, de muito boa qualidade, que é uma muda congelada, que as mudas a gente traz elas congeladas para o Brasil Uhum. a menos 2 graus. E a gente enxergou uma grande oportunidade aí de poder antecipar as datas de plantio, né? De maio, poder antecipar isso para o mês de fevereiro. E aí, já primeira vez que fomos em 2016, em 2017 já conseguimos trabalhar intensamente aí para trazer os primeiros containers, né? Com a experiência do Dário, Uhum. de conhecimento das principais regiões, de
como ele já estava atuando há muito tempo com o morango, né? Eu fiquei um pouco fora, foi um pouco mais fácil, porque a gente já sabia um pouco das regiões mais prósperas, né? E o Brasil, ele estava precisando de algo novo, né? Então eu acho que a gente entrou no momento certo, porque nesse momento só tinha as mudas nacionais dos viveiros nacionais, que são viveiros que produzem muda aqui, e as mudas da Argentina e do Chile, que já estavam entrando já há mais anos, né? Então, as mudas da Espanha entraram da Viveiros Califórnia, foi aí todo um trabalho de desenvolvimento. Hoje, as mudas da Espanha estão muito bem posicionadas e entregando resultado de qualidade, de produtividade e de longevidade, né? Muito bem. E a Agrovivaz, além de importar e distribuir a muda do morango para todo o Brasil, ela também presta assessoria, seu Dário, para os produtores aqui brasileiros? Sim, a gente acompanha muito cada região, cada particularidade de técnica para se produzir, né? Então, com bastante conhecimento de manejo, de adequação à nutrição equilibrada para as plantas, né? Uma adequação nos sistemas de estufa, que cada região tem um sistema que mais se adequa para a produção do morango, que cria um microclima mais confortável para a planta florescer e produzir, né? Sim. Então, a gente tem essa preocupação muito grande de, além de estar fornecendo essa muda com uma genética de qualidade, hoje a gente está buscando uma tecnologia também em alta qualidade para se produzir, que seria bastante conhecimento, né, em manejo de planta mesmo, né, entender a parte fisiológica, entender as necessidades que a planta precisa e tentar de uma forma técnica dar esse conforto que a planta precisa e disso poder extrair da genética esse potencial produtivo que uma planta tem, né? Que uma planta ela pode produzir 1 quilo de morango, mas a genética pode se permitir produzir até 2 ou 3 quilos numa safra, né? Então, tudo vai depender do manejo para a gente conseguir chegar nessa quantidade de produção, nessa qualidade de produtividade que a planta precisa. Então, a gente busca muito isso aí na empresa. E o que diferencia a planta, a muda espanhola da que a gente está acostumado aqui no Brasil? O que diferencia uma da outra? Por que vocês foram buscar lá na Espanha algo? O que encantou em vocês? Falou, não, aqui se aplicar no Brasil vai ser sucesso e vai diferenciar do que a gente está acostumado. Sim, na verdade, a questão da época de plantio, a janela de produção mesmo, né? Então, porque uma muda na Espanha, como ela fica pronta e com essa reserva finalizada em dezembro, né? Então a gente tem a oportunidade de aqui no Brasil plantar essa muda fevereiro, março, abril, que seria antes do nosso inverno. Sim. Então a muda ela adquire uma resistência maior em tempo de produção. Sim. Quando a gente planta um morango a partir de junho, julho, agosto, essas plantas vão passar por um verão primeiro. Então ela vai ter um ciclo de produção menor nos próximos 6 meses. Então, a grande vantagem, assim, geneticamente, uma muda produzida em outros países, que são plantadas em junho e julho, é a mesma qualidade genética. Mas só que em condição climática, nós saímos na frente, a gente tem muita vantagem para o produtor, porque ele pode antecipar o plantio. Legal. Mas o produto em si, depois, né, o morango, assim que foi colhido, dá diferença também da muda espanhola para a muda brasileira, do morango espanhol para o morango brasileiro? Sim, a diferença está na qualidade do manejo do produtor, né? Do manejo. Toda a questão de qualidade de fruta que a gente consegue adquirir, um bom manejo é que vai trazer a qualidade do fruto, né? Que a gente espera um fruto com uma coloração bem intensa e um brix também bastante elevado. Isso está relacionado com condição climática, com condição de luz que essa planta recebe e da qualidade de nutrição que a gente dá a essa planta. Muito bem. Altair, hoje a Agrovivaz, ela distribui, tem em números assim, para quantos produtores no Brasil, quais regiões a Agrovivaz entrega essa muda? Então, hoje o Brasil praticamente, né, produz morango em quase todos os estados, né? A gente tem aí a participação muito forte hoje com o estado de Minas Gerais, né, concentrado no sul de Minas, aí que tem 14, 15 municípios que representam 60% da produção do morango no Brasil. Olha só. E depois do sul de Minas Gerais, né, a gente tem aí os estados do sul,
à frente Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o Paraná com 20%. E os outros 10% aí a gente está aí distribuído entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, que é um estado que produz também, tem um clima bom. A gente também tem a Chapada Diamantina na Bahia, que vem despontando com um aumento de produtividade e melhoria de sistema de cultivos, né? E depois, claro, o estado de São Paulo, né, que no passado produziu muito morango, né? Hoje migrou para outras regiões que têm mais altitude ou mais microclima, mas o estado de São Paulo tem algumas regiões aí bem interessantes. A gente tem ampliado e subido um pouco na região altamogiana, que é a região aí do Cinturão Verde do estado de São Paulo aqui, né? As regiões de Jundiaí, as regiões de Atibaia, as regiões de Mogi das Cruzes, né? As regiões aqui de Piedade, próximo aqui de Sorocaba, e Biúna, né? A região de Botucatu, tem aí produção também, né? Mas hoje, Minas Gerais é realmente onde a coisa vive do morango, né? Totalmente os municípios vivem do morango, mas... E hoje, assim, a procura pelo trabalho, pelas mudas da Agrovivaz, são dos grandes produtores ou pequenos produtores, economia, como que a gente poderia falar? Familiar, né? Economia, isso, familiar. Produção familiar, né? Economia familiar. Hoje o Brasil no morango é bem distinto, por exemplo, da Espanha, né? A Espanha tem lá 6.000 hectares de cultivo de morango numa região que chama Huelva, que é muito concentrado e os agricultores são pequenos. Um produtor pequeno deles planta 10 hectares, que para nós um produtor que planta 10 hectares é muito grande. O Brasil, o morango é agricultura familiar, realmente. A gente tem aí por volta de 3.000 a 4.000 clientes que compram as plantas da gente. Desde 500 plantas até 500.000 plantas, né? Só que quantos clientes a gente tem, grandes clientes? Então, são menos. A gente tem muito mais médios e pequenos, né? Então, a agricultura familiar é realmente o que faz parte do cultivo de morangos, né? Muito bem. E como foi trazer as primeiras mudas de morango aqui para o Brasil? Como foi essa importação e apresentar para os produtores aqui de morango, apresentar e mostrar que aquela muda congelada podia ser uma grande vantagem na produção deles? Isso foi realmente um grande desafio, né? Porque teve condições e regiões que teve muita aceitação, mas a gente enfrentou bastante dificuldade em introdução. Tem regiões que a cultura, né, da região e o pensamento e a experiência, a gente teve uma certa dificuldade até provar. Tem regiões que demorou 2, 3 anos para os clientes realmente acreditarem e falar, não, vocês tinham razão, a muda espanhola da Viveiros Califórnia, ela é uma variedade, é uma muda que realmente está entregando resultado e vale a pena fazer essa ideia de plantio antecipado. Tanto que hoje, praticamente 50% das nossas plantas importadas a gente coloca nos 3 primeiros meses, né? Que são onde está mais concentrado o plantio a nível Brasil. E aí está a busca, né, dos microclimas, né? Porque o Brasil é um país muito grande, né? Hoje a Serra da Mantiqueira é fantástico para produzir morango, como a Chapada Diamantina tem microclima para produzir morango, como a Chapada dos Guimarães, que está lá. Eu tenho certeza que a Chapada dos Guimarães, lá na região do Mato Grosso, que também tem microclima em altitude, pode se produzir morango. Hoje tem clientes produzindo morango no Mato Grosso, e na região próxima de Campo Grande. Então, assim, no Goiás, hoje... Sendo que o clima lá é um pouco mais árido, né? Sim, e assim, tem que buscar biomas e regiões propícias. Por exemplo, a gente tem a região lá de Araxá, em Minas Gerais, que também tem altitude, São Gotardo. Então o Brasil é agro, o Brasil tem que buscar o ambiente que produz, né? E hoje, para você ter uma ideia, o morango, a gente iniciou aí, né? Vai para 9 anos e a gente está fazendo um processo de evolução muito grande. A gente vê o morango
cada dia está mais dentro da realidade da vida dos brasileiros, né? Uhum. O senhor Dário, Dário ou Dario? Dário. O senhor Dário Pauleto, o senhor se lembra da primeira importação de mudas de morango, em questão de números? Quanto que vocês importaram lá da Espanha aqui para o Brasil? Nossa primeira importação, nós trouxemos apenas 2 containers. Veio 1.200.000 mudas. Uhum. E nessa época a gente fez essa distribuição praticamente em todas as regiões do Brasil que a gente tinha conhecimento, né? Sim. Com o pessoal. Então foi um primeiro lote para teste, né? Que todo mundo aceitou e como era uma novidade também, né? Uhum. E o produtor está sempre atento às novidades, né? Sim. Então a gente fez um planejamento e redistribuiu essa mudas em todas as regiões e começamos a fazer as avaliações, né? Então foram 2 containers. Sim. Com equivalente a 1 milhão? 1.200.000 mudas. 1.000 mudas. E hoje, depois de 9 anos, qual o número dessa importação que vocês realizam? Hoje a gente busca aí um número de 18 a 20 milhões de plantas, que ainda perto do mercado brasileiro de consumo de mudas de morango ainda é bastante pequeno, que ainda a gente não tem a estimativa exata, mas o Brasil hoje planta acima de 200 milhões de plantas de morango por ano, né? E essa importação, ela vem gradativamente, né? De uma vez só? Vem aos poucos, ao longo do ano? Como que é feita essa importação? Sim, a gente inicia os processos de importação no mês de dezembro, né? Que a muda fica pronta na Espanha. Sim. E aí, praticamente, lá em dezembro se coleta toda a planta, se armazena, tem que fazer um processo de lavagem, vai para a câmara fria, fica armazenada nas câmaras frias na Espanha, até que a gente vai formatando as importações que a gente faz a programação. Então, começamos a receber muda aqui a partir de janeiro, as primeiras entregas, né? E vem fevereiro, março, abril, maio, junho. Conforme a demanda, né, da venda, a gente vai antecipando os contêineres e vamos trazendo essas mudas para cá. Chegam aqui no Brasil, ficam na nossa câmara fria e são redistribuídas também em cadeia de frio também para toda a região onde existe aí as entregas das mudas e os planejamentos de plantio. Explica como que funciona o processo aqui no Brasil. Chega, vai direto para a câmara fria até esperar a solicitação aí do comprador, ou tem mais um processo que é feito lá na fábrica de vocês em Jaguariúna? Não. As mudas, quando chegam no porto, né, tem uma liberação, né, dos órgãos competentes para liberar. Sim. A muda vem para a nossa câmara fria, né? A gente espera a liberação do mapa para poder fazer as entregas e as notas, né? E aí, como a gente tem diversas regiões, então cada região, os representantes têm um cronograma de entrega, né? Então o produtor também ele tem que preparar a área, ele precisa estar com a terra preparada. Então existe as datas que a gente já ficam pré-agendadas, né? E conforme tem a necessidade de cada região, a gente vai despachando essas mudas por região ou por período que os representantes indicam a quantidade de muda a ser despachada. Muito bem. Altair, e quanto à logística, assim que é solicitada as mudas, todo o trabalho de logística, distribuição, entrega é feita pela própria Agrovivaz? Sim, nós temos aí logística de distribuição, né, com caminhões refrigerados, e aí despachamos para... Sul de Minas está próximo, então é uma coisa um pouco mais fácil, mas os estados do sul, que são mais longe, vão todo em caminhões refrigerados, e nos estados mais longe, como Bahia e Ceará, também vai todo em caminhão refrigerado, né? Hoje a gente pode dizer que é possível cultivar morango em qualquer área do Brasil? Sim, desde que a gente tenha um microclima favorável ao cultivo, né? Uma região que tenha uma altitude mínima aí de 1.000 metros quadrados e você tem uma amplitude térmica de diferença de temperatura entre o dia e a noite. Quanto maior essa diferença de temperatura entre o dia e a noite, mais produtividade vai ter, né? Em regiões mais quentes, de baixa altitude e que não tem diferença de amplitude térmica, é mais complicado. A gente também faz esse papel de não recomendar, ou às vezes até instruir o cliente que pode ser um risco, né? Só que assim, hoje a tecnologia, ela vem sendo implementada cada vez mais, com sistemas de estufas mais modernas, com sistemas de sombreamento, com sistemas de irrigação mais eficientes,
com própria sistema de cobertura com filmes ou com telas eficientes, né? E claro, a questão nutricional, irrigação é muito importante, mas o clima é muito importante. O clima é praticamente, vamos falar, quase 70% do resultado. O clima influencia muito, né? A gente fala, Chapada Diamantina na Bahia, fala, pô, dá morango lá? Dá morango lá. A gente, semana passada estava lá, a gente ficou em atividade a semana toda lá, visitamos várias regiões, e a gente teve em região que a temperatura de dia era muito quente mesmo, era escaldante. E se produz morango. À noite a temperatura baixava para 20, 18 graus. Fala, não dá para... É aí o que compensa uma coisa. Isso, exato. Essa é a balança da produtividade. Por isso que o sul, né? O sul, ele é extremo, né? Por exemplo, 42 graus no Rio Grande do Sul hoje. Sim. E é um dos estados que mais produz morango. O verão é duro, mas eles têm microclima por causa das altitudes, né? O verão é duro e o inverno também é bem rigoroso, né? Exatamente. Então, assim, o papel nosso também é realmente isso, né? De incentivar e mostrar os riscos, né? Do cliente investir em regiões que vai ter menos lucratividade. Então, talvez essa é uma coisa que tem que se tomar cuidado, porque também não é tão bom o cliente investir e não ter resultado. Então tem que começar devagar. Em regiões que a gente não tem muita experiência, tem que provar, mas começar pequeno, porque amanhã pode ser que surpreenda, né? Como a gente tem vários estados aí que começaram pequeno e hoje já produzem bem plantas com as nossas variedades. As mudas que vocês importam da Espanha, senhor Dário, ela tem um período de produtividade. Fala um pouco sobre isso, né? A gente até conversava antes fora do ar que ela tem vamos dizer, um prazo de validade, né? Qual é esse prazo de validade? Quanto que se produz com as mudas trazidas da Espanha? Então, a característica dessas mudas, devido a entrar em dormência, né, ela tem uma florada inicial muito rápida, de 40 a 50 dias, a gente já consegue aí uma colheita de 200, 250 gramas por planta, seria alguns frutos, né, dessa primeira florada. Aí essa planta ela vai adquirir uma reserva e vai ter uma fase vegetativa, né, de 3 a 4 meses, onde a planta vai formar bastante, o pé vai se desenvolver, e aí sim ela tem uma indução de uma florada de 5 a 6 meses depois do plantio, de uma quantidade de frutos bastante elevada aí, dá uma produção muito boa, né? Então, o produtor hoje, a gente se satisfaz com uma planta produzindo 1 quilo de morango por ano. Isso aí, quando a gente fala em média, é muito difícil falar um resultado, né? Porque depende muito da região, do manejo, né? Mas a gente também tem produtores com sucesso que podem conseguir produzir 1,5 kg, às vezes até 2 quilos de morango numa planta em um ano, né? Em um ano. E daí no segundo ano ela volta a produção? Sim, aí tem produtores que têm um manejo fitossanitário muito bom, um aspecto de limpeza, de poda da planta, de readubação, né? Então a gente consegue prolongar mais um ano de produção nessas plantas. Então é quase que, a muda importada é quase que o produtor já entendeu que ele precisa conduzir a planta por 2 anos. Pelo menos 2 anos, então, é uma garantia de que vai ter fruto. Sim. Nesses 2 anos ele tem os períodos que ela floresce, então ela tem a produção bem alternada em tempo, né? Então ela dá uma florada, uma produção muito boa, a planta descansa 2 a 3 meses com uma pequena produção, vem nova florada. Então o produtor vai alternando o manejo com a situação fisiológica da planta e vai fazendo esse manejo por 2 anos. E hoje, assim, comparando com a muda brasileira? Então, como seria essa? Também é parecido? A muda nacional, que a gente fala, né? A muda nacional são as mesmas variedades que são produzidas aqui no Brasil. A característica dela é que ela tem uma precocidade de produção, né? Mais rápida. Então, no primeiro momento, ela tem uma produção maior. Os primeiros 6 meses, vamos dizer, uma muda nacional produz uma quantidade de morango muitas vezes
até maior do que a muda importada. Mas ela pode não conseguir ter essa longevidade de produção que tem a muda importada, né? Mas assim, em questão de mercado, né, eu vejo assim, pensando bem do lado do produtor, né? As duas alternativas são importantes para a cadeia produtiva. Que a gente está no agronegócio, tem que pensar na cadeia produtiva, né? E também tem que pensar no produtor, nas alternativas que ele precisa ter, né? Então, a gente tem produtores que alternam plantio com muda importada e nacional e vão muito bem. Então, tudo é questão da gente... Porque o Brasil também tem bastante programa de melhoramento de morango, a gente está num país muito grande, tem muitas oportunidades, né? Sim. Então, a gente está participando com uma muda de qualidade numa cadeia de produção do morango, trazendo uma alternativa importante para o produtor. Isso aí está trazendo sucesso para todos na cadeia, né? Muito bem. Agora, Altair, fala para mim. A empresa começou lá em meados de 2017. Sim. E assim que surgiu, vocês já montaram toda a estrutura, a câmara fria, tudo mais, para ter para atender a demanda, para receber as primeiras mudas. Como que foi essa implantação? Então, a realidade é assim, né? O negócio começou pequeno, né? E na realidade a gente não tinha estrutura nenhuma. Na época a gente foi buscar a garantia de fazer locação de câmara, né? E fazer toda essa logística, né? Foi uma coisa... Desde o início, a gente teve um suporte muito bom do pessoal lá da Viveiros Califórnia da Espanha e nos ajudar a como estruturar isso com o tempo, né? Porque uma planta que a gente traz em dezembro, ela tem todo um programa de plantio que começa em março. Então, eles já estão plantando agora em março a planta que vai vir para o ano seguinte, né? Então, isso tudo foi a experiência deles nos ajudou muito a estruturando isso com programação de variedades, com eles, para eles também poderem se programar em cima da evolução nossa aqui. E para você ter ideia, a gente inaugurou a nossa empresa fisicamente 100% nossa, com a nossa câmara, com o nosso local todo de estrutura no início do ano passado, que a gente implementou as nossas câmaras na Ulambra e hoje a gente tem estrutura própria, né? Mas não é uma coisa tão simples, né? É uma evolução, né? Você não cresce da noite para o dia. Tem que fazer uma base estruturada e com pessoas sérias, não só o nosso parceiro lá fora, mas também todo o nosso trabalho aqui com nossos clientes, que a nossa fortaleza são nossos clientes e a gente tem que honrar pelo que a gente fala, com qualidade e entregar o resultado das plantas, né, em produtividade. Qual é o período que a Agrovivaz faz essa distribuição para os produtores? Então, a gente inicia as primeiras notas que a gente faz a distribuição em fevereiro. O primeiro lote começa em fevereiro. A partir do momento que a gente já tem as plantas, a gente pode acatar pedidos de clientes que deixam para a última hora, porque o nosso agricultor, né, ele, por mais que ele queira, ele não consegue se planejar muito. Então, a gente também tem esse desafio aí de ter a planta. Então, a gente está trabalhando cada vez mais em ter a planta aqui para fornecer aos clientes, não esperar o cliente tomar a decisão. Então, muita coisa, e estamos educando nossos clientes devagar a se planejar mais, porque o planejamento é uma coisa importante. A gente sabe que o clima é um fator que limita muito, né, isso tudo, mas a gente já adotou que a gente precisa ter as plantas aqui para o momento que ele tenha que tomar a decisão. Com o cultivo protegido, que são as estufas, que está migrando muito hoje para o sistema de cultivo em sistema suspenso, né, dentro de estufas, facilita muito mais ao cliente, porque a chuva ela é um problema, né? Quando o cliente depende do cultivo a solo, não é tão fácil, mas quando ele tem o cultivo protegido, que são as estufas, fica tudo muito mais fácil, né? Então, a gente vê essa evolução. Mas o importante, o nosso papel é realmente, que nem o Dário falou, não é que as mudas nacionais não sejam boas, é questão de momento e de oportunidade. O nosso desafio realmente é trazer genética mais produtiva. A gente cobra muito isso do nosso parceiro lá fora, que a gente precisa buscar novas variedades, porque o cliente exige qualidade, né? Então, um morango na ponta, né? A gente tem um processo aí
que vai ter que evoluir bastante a cadeia de frio, que é uma coisa que a gente vê que o morango, desde que ele é colhido na lavoura até chegar numa gôndola de supermercado, tem que ter essa cadeia de frio cada vez mais estruturada. E o papel nosso é ensinando e conversando e mostrando aos clientes também que uma colheita tem que ser rápida, quanto menos contato com o fruto na colheita, melhor. As câmaras têm que estar funcionando. Isso tudo é uma coisa que é evolução, né? A gente tem cobrado da Viveiros também, Califórnia. A gente está trabalhando com eles nos programas de melhoramento genético, porque assim, variedades, que a genética, quem detém a maior parte da genética são as universidades da Califórnia e as universidades da Flórida, né? Depois vem os outros programas de produção em espanhóis, os programas de produção italiano, e o nosso desafio é assim, sempre ter uma novidade. A gente precisa, todo mundo gosta de novidade e os hábitos de consumo também vão mudando. Como é uma tendência, o que o mercado mais busca, né? Quando tem que ter uma planta chegando, um fruto chegando no supermercado, os hábitos de consumo são diferentes, né? Em cada região e em cada país, né? Porque é uma pena, né? O morango é um fruto que se perde rápido também, né, seu Altair? Super perecível, né? Então isso é um grande desafio, né? Por isso que é importante o manejo, né? A questão do cuidar para não mandar morangos para o mercado com fungos. E aí entra o papel da sustentabilidade, né? Que é o quê? A questão de controle biológico. A gente está intensificando cada vez mais isso e trabalho de controle biológico. Hoje já tem vários programas de morango orgânico, né, que é zero uso de agrotóxicos. Então a gente está nesse processo, um processo de reuso do solo, da água, né, reuso da água. Isso é uma coisa que o Brasil ainda não adotou, mas se você for para a Europa hoje, a maior parte dos projetos de morango cultivado hoje em sistema suspenso já tem que entrar no programa de reuso da solução nutritiva. Não pode descartar mais para o meio ambiente por questão sustentável. Então a gente vê aí que tem muita evolução para a gente fazer de hoje para 10 anos. Por exemplo, sul de Minas Gerais, 70% do morango é produzido no solo, mas hoje está migrando o sistema de cultivo suspenso, que é uma coisa que a gente incentiva com substrato, né, menos risco, de não ter um solo contaminado com doença, fazer o adubo a solução nutritiva na medida certa, um controle de pH e EC bem rigoroso, né? Então isso tudo é coisa que vai fazendo a evolução. A gente vê cada vez mais o nosso papel é de incentivar, né? A gente tenta sempre incentivar bastante os consultores nos cursos, capacitação, né? Isso é uma coisa que... E claro, buscar, se a gente enxerga que tem tecnologia lá fora que dá para a gente implementar aqui, a gente está nesse processo. A gente viaja praticamente todo ano, e nas feiras, vai visitar as companhias que têm melhoramento genético junto com a Viveiros Califórnia, para tentar sempre estar trazendo novas variedades. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Porque uma variedade, ela não vai ser eterna, entende? É igual um carro, né? Ele vai mudando, igual uma roupa, vai mudando, né? Passa por uma evolução, né? E o vigor, né? O vigor de planta vai se perdendo com o tempo. Então esse é um grande desafio nosso, né? Que legal. Isso que eu gostaria de abordar agora, sobre essa assistência, esse trabalho que a Agrovivaz faz com os produtores, né? Não simplesmente só importa e distribui e pronto, acabou o serviço. Não é bem isso, né? Na verdade, tem esse apoio, esse corpo a corpo, ouvir também o produtor, ter o feedback dele, como que a planta está se desenvolvendo, para depois, nesse feedback, vocês passarem também para os produtores lá na Espanha, né? Fala um pouco sobre essa assistência, porque de repente a pessoa que já atua com um tipo de plantação e quer migrar para o morango. A Agrovivaz dá todo o suporte, toda a assessoria de como iniciar o plantio
com esse tipo de fruto, senhor Dário? Então, quando a gente fala em questão de assistência, né, o produtor sempre tem o seu know-how já de conhecimento de anos de atividade, né? Então, o que a gente faz? Sempre é dar um complemento para cada produtor das atividades que ele está praticando na lavoura, né? Uhum. Então, o produtor que adquire nossas mudas, quando ele tem alguma dificuldade inicial, a gente sempre orienta, né, que se fale, né, que se procure empresa novamente para a gente poder fazer uma visita técnica a campo e ver o que pode ser feito para essa melhoria, né? Então, essa assistência pós-venda é muito importante nas empresas, né? E existe também a questão de uma assistência, quando a gente vai falar em morango, né? Se uma pessoa, um empresário, alguma pessoa que queira entrar na lavoura do morango, mas não tem nenhum conhecimento, fala assim, olha, o que eu preciso, como que eu faço para plantar morango, que área que é bom, que quantidade mínima precisa, né? Então, a gente tem toda essa orientação dentro da empresa para auxiliar, né? Nos tipos de equipamento que ele pode adquirir, se ele quer plantar em solo suspenso, né? Um conhecimento de projetos de estufa, né? Sistemas de condução do morango nas canaletas com substrato, Sim. Essa parte de manutenção da própria planta, de manejo, né? De controles biológicos e de nutrição. Então, todo esse conhecimento a gente adquire e pode passar para quem tem esse interesse, né, em talvez entrar na área do morango. Sim. Ou mesmo um produtor que quer migrar do solo para um suspenso, que o conhecimento é bem diferente, praticamente é uma mudança. Para o produtor, assim, ele tem que esquecer alguns conhecimentos de solo e adquirir conhecimentos novos para entrar no morango suspenso. Então, essa transformação que o produtor precisa, a gente também consegue auxiliar. Sobre a muda que vocês importam para a muda brasileira, a muda nacional, com relação a pragas, defensivos agrícolas, muda também? Ou é semelhante o manejo? O manejo seria, assim, praticamente o mesmo, né? A segurança da muda importada é que o clima na Europa, devido a ser bastante extremo e na época da colheita é inverno, né? Então você tem lá um sistema que você elimina bastante praga e doença do ambiente onde a muda está sendo produzida, né? Que no Brasil a gente não tem essa tampão na janela, que a praga e a doença permanece o ano todo no Brasil, porque o clima permite, né? Sim. Então, e muitas vezes as mudas nacionais estão também sendo produzidas em regiões onde está sendo produzido morango. Então, o cuidado que tem que se ter com o manejo de pragas e doenças numa muda nacional, ele é muito maior, é mais difícil do que uma muda importada, né? Olha só. Então, nós estamos batendo um papo hoje aqui com o pessoal da Agrovivaz, falando sobre a importação de mudas de morango que vem lá da Espanha, da Europa, e são trazidas para o Brasil, que tem ganhado espaço aqui. Então, enquanto a gente está batendo um papo aqui, certamente tem muitos produtores que estão lá plantando as mudinhas que vocês importaram, para que seja colhida lá no meados de julho, agosto, é isso, Altair? Sim, as mudas plantadas mais cedo, né, como o Dário falou, elas têm um período de produtividade menor, né, 40 a 60 dias uma produtividade pequena. Então, mas se eu plantar hoje, daqui 2 meses já tem uma pequena produtividade. Isso, já tem uma florada pequena, que alguns agricultores aproveitam, né, e outros acabam tirando para desenvolver um pouco mais a planta, mas a gente, como tem as variedades aí com vigor, a gente até recomenda o produtor nem tirar, aproveitar essa pequena florada para ganhar um pouco de dinheiro, e a partir de 120 dias aí a 150 dias é onde ela entra em produtividade forte com uma boa florada, e aí depois ela segue até o verão, que aí acaba sendo um pouco mais rigoroso, que ela dá uma diminuída dependendo da região, né? Mas depois ela volta de novo a produzir no ano seguinte, né? Muito bem. Estamos aqui batendo papo com o Dário e o Altair. O senhor Dário, antes de fazer essa sociedade com o Altair na Agrovivaz, foi produtor de morango. Então fala com propriedade do assunto, né, senhor Dário? Sim, Quantos anos trabalhando nesse ramo, na produção de morangos? Bom, eu
Eu, desde de formado, né, formando em agronomia, minha família já plantava morango, né? Sim. Então, um período depois de formado, participei com a família na área, na agricultura mesmo, né? E tive a oportunidade também de fazer um mestrado em nutrição de plantas na Exalc. E aí saí um pouquinho dessa área da agricultura com a família e fui para a parte técnica comercial, né? Então, fui trabalhar sempre na área de morango, trabalhei como vendedor de insumos, né? E aí fomos desenvolvendo, né? Essa atividade. E depois, em seguida, comecei na parte comercial, né? Consegui estruturar uma empresa de produção de fertilizantes. Então, praticamente, hoje eu sigo todo o processo da cadeia do morango de tecnologia, a gente está inserido, né? Porque, na verdade, uma coisa faz parte de outra, né? Uma boa muda com um bom substrato e uma boa nutrição é o resultado final que a gente tem que entregar para o produtor, né? Sim. Então, a gente busca hoje dentro da atividade, né? Que, para nós, a segunda atividade é a muda de morango, e a minha atividade é na área dos fertilizantes, né? E completei essa atividade com a muda, né? O Altair, ele tem um grande conhecimento, uma atividade na área de cultivo protegido, de telas e plásticos, e complementou a atividade com a muda de morango. Então, a parceria se casou, né? Sim. Então, a gente brinca, né? Que nós dois juntos dominamos praticamente 100% da tecnologia do morango e conseguimos ter o conhecimento amplo, né? Do que o morango precisa, né? Então, desde o início do trabalho do produtor, primeiro vai se montar uma estufa, procura o Altair. Vai se precisar da tecnologia, né? A implementação, as dicas, procura o senhor Dário. E agora precisa das mudas, procura a Agrovivaz, não é isso? Sim. É bem isso aí. É por aí, é exatamente assim. Que legal. Falamos há pouco, né, das práticas sustentáveis dessas mudas, né? O produtor lá na Espanha aplica essa prática sustentável. E de que forma a sustentabilidade de lá acaba impactando no produto final aqui no Brasil? A questão da sustentabilidade lá é uma coisa que está cada vez mais rígida, né? E o Brasil hoje, ele está seguindo esse mesmo caminho, né? A gente sabe que o uso dos defensivos, né? Eles têm que ser cada vez mais respeitado o período de carência, né? A gente vê aí o produtor buscando também essa responsabilidade aí com relação a responsabilidade com as pessoas, né? De buscar um produto ou uma própria praga, né? A gente vê hoje o controle dos macros, que a gente fala de ácaros predadores, né? A própria abelha faz um papel aí de polinizador, que também a gente sabe que reduzindo o uso dos defensivos vai prejudicar menos nas abelhas, né? Você vê aí o processo do reuso da água, é uma coisa que está cada dia sendo mais problemático, né? O problema da contaminação dos mananciais. Então, eu acho que isso é uma coisa que está evoluindo. O uso da energia fotovoltaica também nas câmaras frias, né? Que a gente vê que é uma maneira de responsabilidade. Mas assim, o papel nosso é realmente implementando cada vez mais o sustentável na propriedade, né? Ajudar o cliente a visualizar que o quão importante é ele cuidar da água, ele cuidar do solo, né? Intensificar sistemas de cultivo inovadores para também melhorar o custo de mão de obra. Hoje o maior problema no agro, né, é o custo de mão de obra, que não é barato, e além de não ser barato, ele está difícil. A gente enfrenta aí muito problema com mão de obra. Hoje, por exemplo, a gente esteve na Bahia e tem dificuldade com mão de obra para trabalhar no sistema de cultivo do morango. Então, isso tudo vai ter que ir evoluindo. Ou novos sistemas de cultivo para reduzir mão de obra por hectare ou por metro quadrado, né? Hoje, se a gente está um pouco ligado com o que acontece fora do país, né? Na Holanda, por exemplo, lá hoje a engenharia no cultivo protegido está cada dia mais forte, né?
Só que a gente se enfrenta aí um problema da agricultura ser familiar. E quando se tem agricultura familiar, não é tão simples implementar, porque falta recurso, né? E o Estado também é muito importante nisso para melhorar a renda no campo, né? Então a gente vê aí toda a dificuldade, sistema de cultivo muito com menheiros, entende? Que a agricultura familiar é o casal com 2 filhos, e é toda uma evolução aí que tem que ser implementada para o futuro, mas tem muitas oportunidades, né? Vamos falar sobre inovação. Assim, estamos falando de inovação para os produtores e para a Agrovivaz. O que vocês estão olhando lá no mercado internacional que vocês planejam trazer para o Brasil e implementar na Agrovivaz? De inovação, de repente, novas mudas, novas tecnologias. O que vocês planejam para o futuro aí? A gente está num momento aqui bem bom e ao mesmo tempo querendo fazer muitas coisas para o futuro. A gente quer tentar enxergar qual o caminho que vai vir, porque a gente vê muita oportunidade, também muita gente querendo entrar nos negócios, mas assim, sem muita base. Sim. E a gente vendo o que está acontecendo lá fora e o que a gente tem aqui, existem riscos, né? Então, o que a gente quer realmente? A gente quer implementar mais sistemas de cultivo. Se a gente conseguir introduzir novos sistemas de produção de muda, a gente também quer, mas a gente ainda tem muitas dúvidas se vai dar certo. Então, a gente está dando alguns passos, mas ao mesmo tempo não querendo fazer a coisa errada, porque você não pode errar muito hoje, porque o risco é muito grande. Então, sim, a gente tem olhado para a questão de variedades, né, que eu acho que é o grande segredo, e o formato de como fazer a muda, porque pode ser que a gente tenha que implementar sistemas de cultivos de produção de muda diferente do que se faz lá fora aqui no Brasil. Então, esse é o grande X da questão, né? Porque vocês não pensam, desculpa até interromper, de repente até implementar um sistema de cultivo próprio, ao invés de acabar importando lá da Espanha? Isso são coisas que a gente tem conversado bastante, né? A Viveiros é nossa parceira desde o início e a gente cogita isso, né? Mas não é uma coisa tão simples. Existe talvez a possibilidade no futuro a gente até fazer algo nessa linha, porque é uma maneira de você implementar com mais facilidade todos os sistemas de produção de muda, né? Muito bem, que bate-papo legal, hein? Quanta história bacana, insights para você, empresário, empreendedor, que é do ramo agro, e também até quem não é, mas está conhecendo aí uma nova cultura, um novo jeito de empreender, com histórias muito legais aqui do senhor Dário Pauleto e do senhor Altair Antônio Zotti. Bom, inclusive, deixa eu dar um recado importante para você que é empresário, de qualquer que seja a área de atuação, e tem uma história legal de empreendedorismo, quer contar, quer compartilhar um pouco da sua história aqui com o mundo empresarial, então entre em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, quem sabe você seja o próximo entrevistado aqui do nosso podcast. Pois é, descubra como participar do podcast Mundo Empresarial e também do programa Mundo Empresarial que vai ao ar na televisão, na VTV, SBT, para toda a região de Campinas, litoral sul de São Paulo, na Rede TV para todo o Brasil e também na TV Cultura Paulista em todo esse nosso interior. É legal, são 10 anos de experiência, 10 anos de atividade no ar, programa Mundo Empresarial. Então, ter a sua marca, ter a sua empresa associada ao mundo empresarial vai te trazer grande destaque, vai te dar muita visibilidade, tanto para você, para sua empresa. Então, entre em contato, vai ser um prazer tê-lo aqui muito em breve para a gente conhecer e contar a sua história para muita gente te assistir, seja na televisão, como também nas plataformas digitais, aqui no YouTube, como lhe disse, já são mais de 130 mil inscritos. Entre em contato e a gente aguarda em breve a sua presença aqui no podcast, no programa Mundo Empresarial. Bom, eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui.
uma presença muito enriquecedora com insights do empreendedorismo. Eu quero que vocês deixem as considerações finais e um recado para quem quer empreender na área de importação, assim como vocês fazem, ou de repente quer se tornar um produtor no cultivo do morango e tudo mais. Por favor, a câmera aqui, olhem para a câmera e dê o recado aí para o pessoal de casa que nos assistem aqui nessa câmera. Então, a Agrovivaz, ela está preparada, né, e pronta para ajudar os clientes de produção de muda de morango. Uhum. E estamos à disposição, né, e toda uma energia, né, e empreender não é uma coisa fácil, mas a gente tem que acreditar, esse é o primeiro passo em você ter sucesso, né? E o sucesso é uma coisa que depende de muita energia e de muito trabalho. Sim. E isso é o que está fazendo a gente se posicionar cada dia melhor no mercado, como sendo uma das principais, ou se não a principal empresa de mudas de morango hoje do cenário nacional, né? Uhum. E a gente sabe que tem muitos sistemas de cultivo que podem ser implementados e os nossos clientes podem contar com a experiência nossa e com o nosso parceiro lá de fora, que está disposto a trabalhar cada vez mais pelo Brasil, e eles já enxergaram o potencial do Brasil na questão não só morango, mas também das framboesas, que é um trabalho que a gente tem todo para vir. Uhum. E no futuro a gente vai entrar também com as variedades de arândanos, que são os blueberries, que faz parte das frutas vermelhas. Que né? legal. Quanta novidade, hein? E ainda a gente tem projetos aí de internacionalização também, de talvez fazer isso uma maneira com a própria Viveiros Califórnia, para participar mais com eles nesse cenário internacional. Distribuir para outros países? Isso. América do Sul, América Isso, Latina? América Latina, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Alguns países. Que legal, hein? Quanta história bacana. Isso é um projeto a longo prazo, médio prazo? Isso é mais a médio prazo, né? De 3 a 5 anos, eu acho, a gente pode ampliar um pouco mais isso com eles, né? Podemos dizer que hoje a Agrovivaz é a maior no que faz na distribuição de mudas no Brasil? Hoje a maior não, mas a gente está se posicionando em ser uma das melhores, né? A maior é difícil a gente saber se realmente a gente é a maior ou não, Sim, né? sim. Mas eu vejo que hoje a gente está bem posicionado no mercado brasileiro. Muito bem. Então aí, ó, muito em breve, crescimento, mais crescimento. Olha quanta história bacana, hein? Já atende todo o Brasil e muito em breve distribuindo para a América do Sul, aí para países vizinhos. Senhor Dário Pauleto, muito obrigado, viu? Nada. Parabéns pela história de sucesso de vocês. Continuem empreendendo e levando mais sabor para a mesa dos brasileiros, levando de fato a muda até os produtores, para que de fato eles produzam e cheguem o morango que a gente tanto gosta para todos nós brasileiros. Obrigado e sucesso, viu, seu Dário? Obrigado. Eu sempre falo, né? Onde tem morango, tem prosperidade e riqueza, né? Graças muito a Deus bem. é uma oportunidade muito boa para todos, né? Sim, sim. E continue empreendendo, continue com essa história, com essa empresa Agrovivaz aí, levando sabor, levando tecnologia, levando mudas de qualidade para os nossos produtores, porque, como vocês dizem, o agro é Brasil, o Brasil é agro, né? E a força aqui que faz essa engrenagem chamada Brasil girar está muito relacionada ao que vocês estão empenhados em produzir também. Muito obrigado, viu? Obrigado. Prazer todo nosso. E você que esteve acompanhando o podcast Mundo Empresarial, só tenho simplesmente a te agradecer também e desejar saúde, sucesso cada vez mais. Continue acompanhando as nossas produções aqui, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, episódio inédito, sempre com histórias bacanas do nosso empreendedorismo, gente que faz acontecer em qualquer que seja a área de atuação. Muito obrigado também à Croação e Companhia, nosso parceiro, patrocinador do podcast Mundo Empresarial. Um grande abraço e até a próxima.